O país mais pobre das Américas. Uma nação de miseráveis. Mais de 90% da população vive na pobreza. A multidão ainda está nas ruas e a violência continua a fazer parte dos protestos. Manifestações. Crise política. Ativistas de direitos humanos acusam a Guarda Nacional de usar munição de verdade contra civis, deixando mortos e feridos. A queda da Venezuela no caos econômico e político nos últimos anos é um alerta sobre a perigosa influência que a riqueza de recursos pode ter nos países em desenvolvimento. A Venezuela, lar das maiores reservas de petróleo do mundo, é um estudo de caso sobre os perigos de se tornar um petroestado. Desde que foi descoberto no país na década de 1920, o petróleo levou a Venezuela a um emocionante, mas perigoso, período de expansão e queda que oferece lições para outros estados ricos em recursos. Décadas de má governança levaram o que já foi um dos países mais prósperos da América Latina à ruína econômica e política. Se a Venezuela conseguir sair dessa queda, especialistas dizem que o governo deve estabelecer mecanismos que encorajem o investimento produtivo das vastas receitas petrolíferas do país. Beleza, mas o que é um petroestado? Petroestado é um termo informal usado para descrever um país com vários atributos interrelacionados. Se a maior parte da receita do governo é proveniente do petróleo e gás, mais de 90% das exportações são dessa única commodity. Se a economia melhora ou piora de acordo com sua cotação, se há volatilidade nos gastos e no PIB, então, o país é um petroestado. Os países frequentemente descritos como petroestados incluem Argélia, Camarões, Chad, Equador, Indonésia, Irã, Cazaquistão, Líbia, México, Nigéria, Omã, Catar, Rússia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Venezuela. Mas o que está por trás do paradigma petroestado? Petroestados são considerados vulneráveis ao que os economistas chamam de doença holandesa, um termo cunhado durante a década de 1970, depois que a Holanda descobriu o gás natural no Mar do Norte. Em um país aflito, um boom de recursos atrai grandes influxos de capital estrangeiro, o que leva a uma valorização da moeda local e um impulso para as importações que agora são comparativamente mais baratas. Isso suga trabalho e capital de outros setores da economia, como agricultura e manufatura, que os economistas dizem ser mais importantes para o crescimento e a competitividade. À medida que estas indústrias de exportação intensivas em mão de obra esmorecem, o desemprego pode aumentar e o país pode desenvolver uma dependência insalubre da exportação de recursos naturais. Em casos extremos, um petroestado renuncia à produção local de petróleo e, em vez disso, obtém a maior parte de sua riqueza petrolífera por meio de altos impostos sobre perfuradores estrangeiros. As economias petroestatais ficam então altamente vulneráveis a oscilações imprevisíveis nos preços globais de energia e fuga de capitais. A chamada maldição dos recursos também afeta a governança. Como os petroestados dependem mais das receitas de exportação e menos dos impostos, muitas vezes há laços fracos entre o governo e seus cidadãos. O momento do boom de recursos pode exacerbar o problema. A maioria dos petroestados tornou-se dependente do petróleo enquanto, ou imediatamente depois, eles estavam estabelecendo uma democracia, instituições estatais, um serviço público independente, setor privado e Estado de Direito, diz Sterling Carr, professor de ciência política na Universidade de Stanford e autor de The Paradox of Plenty, um livro seminal sobre a dinâmica dos petroestados. Os líderes podem usar a riqueza de recursos do país para reprimir ou cooptar a oposição política. Como a Venezuela se encaixa na categoria? A Venezuela é o arquétipo de um petroestado falido, dizem os especialistas. O petróleo continua a desempenhar o papel dominante nas fortunas do país mais de um século depois de ter sido descoberto lá. Os preços do petróleo caíram de mais de $100 por barril em 2014 para menos de $30 por barril no início de 2016, levando a Venezuela a uma espiral econômica e política. As condições só pioraram desde então. Uma série de indicadores sombrios contam a história. Dependência do petróleo. As vendas de petróleo representam 99% das receitas de exportação e cerca de 1/4 do produto interno bruto, PIB. Produção em queda. Sem investimento e manutenção adequados, a produção de petróleo caiu para seu nível mais baixo em décadas em 2020, embora a produção esteja lentamente começando a aumentar novamente.
Economia em espiral. O PIB encolheu cerca de 2/3 entre 2014 e 2020, e especialistas preveem que, à medida que a demanda global por petróleo continua deprimida em meio à pandemia de coronavírus, ela cairia mais 5% em 2022. Por outro lado, alguns analistas preveem que a economia da Venezuela crescerá modestamente em 2022. Dívida crescente. A Venezuela tem uma dívida estimada em 150 bilhões de dólares ou mais. Hiperinflação. A inflação anual está em 1946%. Crescente autocracia. O presidente Nicolás Maduro e seus aliados violaram princípios básicos da democracia para manter o poder. Essas questões, juntamente com sanções internacionais e a pandemia de coronavírus, alimentaram uma crise humanitária devastadora, com grave escassez de bens básicos, como alimentos, água potável, gasolina e suprimentos médicos. De acordo com uma pesquisa de setembro de 2021, 77% dos 28 milhões de habitantes da Venezuela vivem em extrema pobreza, a taxa mais alta da América Latina. Desde 2014, quase 6 milhões de venezuelanos fugiram para países vizinhos e além, alguns dos quais lhes concederam residência temporária. No entanto, mais de 130 mil migrantes venezuelanos voltaram para casa desde o início da pandemia de coronavírus, muitas vezes depois de perder seus empregos em outros países latino-americanos. Mas como a Venezuela chegou aqui? Uma série de marcos econômicos e políticos marcam o caminho da Venezuela como petroestado. Descobrindo o petróleo. Em 1922, geólogos da Royal Dutch Shell, em La Rosa, um campo na bacia de Maracaibo, encontraram petróleo, que explodiu a uma taxa extraordinária de 100 mil barris por dia. Em questão de anos, mais de 100 empresas estrangeiras estavam produzindo petróleo, apoiadas pelo ditador general Juan Vicente Gomes, de 1908 a 1935. A produção anual explodiu durante a década de 1920, de pouco mais de 1 milhão de barris para 137 milhões, fazendo com que a Venezuela perdesse apenas para os Estados Unidos em produção total em 1929. Quando Gomes morreu em 1935, a doença holandesa se instalou, o bolívar venezuelano havia inflado, e o petróleo deixou de lado outros setores para responder por 90% das exportações. Recuperar as rendas do petróleo. Na década de 1930, apenas 3 empresas estrangeiras, Royal Dutch Shell, Gulf e Standard Oil, controlavam 98% do mercado de petróleo venezuelano. Os sucessores de Gomes procuraram reformar o setor petrolífero para canalizar fundos para os cofres do governo. A Lei de Hidrocarbonetos de 1943 foi o primeiro passo nessa direção, exigindo que as empresas estrangeiras entregassem metade dos lucros do petróleo ao Estado. Em 5 anos, a receita do governo aumentou 6 vezes. Pacto Ponto Firro. Em 1958, após uma sucessão de ditaduras militares, a Venezuela elegeu seu primeiro governo democrático estável. Naquele ano, os 3 principais partidos políticos da Venezuela assinaram o Pacto Ponto Firro, que garantia que os empregos estatais, e principalmente, as rendas do petróleo seriam parcelados aos 3 partidos proporcionalmente aos resultados das votações. Enquanto o pacto buscava proteger contra a ditadura e inaugurar a estabilidade democrática, garantiu que os lucros do petróleo fossem concentrados no Estado. A Venezuela se juntou ao Irã, Iraque, Kuwait e Arábia Saudita como membro fundador da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, em 1960. Por meio do cartel, que mais tarde incluiria Catar, Indonésia, Líbia, Emirados Árabes Unidos, Argélia, Nigéria, Equador, Gabão, Angola, Guiné Equatorial e República do Congo, os maiores produtores do mundo, coordenaram preços e deram aos estados mais controle sobre suas indústrias nacionais. Nesse mesmo ano, a Venezuela estabeleceu sua primeira empresa estatal de petróleo e aumentou o imposto de renda das empresas petrolíferas para 65% dos lucros. A explosão dos anos 1970. Em 1973, um embargo de 5 meses da OPEP aos países que apoiavam Israel na Guerra do Yom Kippur quadruplicou os preços do petróleo e fez da Venezuela o país com a maior renda per capita da América Latina. Ao longo de 2 anos, o lucro inesperado acrescentou 10 bilhões de dólares aos cofres do Estado, dando lugar à corrupção desenfreada e má administração.
Analistas estimam que até 100 bilhões de dólares foram desviados apenas entre 1972 e 1997. Em 1976, em meio ao boom do petróleo, o presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizou a indústria petrolífera, criando a estatal Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, para supervisionar toda a exploração, produção, refino e exportação de petróleo. Pérez permitiu que a PDVSA fizesse parceria com empresas petrolíferas estrangeiras, desde que detivesse 60% do capital em joint ventures e, criticamente, estruturasse a empresa para funcionar como um negócio com regulamentação governamental mínima. O excesso de petróleo dos anos 80. À medida que os preços globais do petróleo despencaram na década de 1980, a economia da Venezuela se contraiu e a inflação disparou. Ao mesmo tempo, acumulou dívida externa maciça ao comprar refinarias estrangeiras, como a Citgo nos Estados Unidos. Em 1989, Pérez, reeleito meses antes, lançou um pacote de austeridade fiscal como parte de um resgate financeiro do Fundo Monetário Internacional. As medidas provocaram tumultos mortais. Em 1992, Hugo Chávez, um oficial militar, lançou um golpe fracassado e alcançou fama nacional. Chávez foi eleito presidente em 1998 em uma plataforma socialista, prometendo usar a vasta riqueza petrolífera da Venezuela para reduzir a pobreza e a desigualdade. Enquanto suas caras missões bolivarianas expandiram os serviços sociais e reduziram a pobreza em 20%, ele também tomou várias medidas que precipitaram um declínio longo e constante na produção de petróleo do país, que atingiu o pico no final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Sua decisão de demitir milhares de funcionários experientes da PDVSA, Petróleos de Venezuela, que haviam participado de uma greve do setor de 2002 a 2003 esvaziou a empresa de importantes conhecimentos técnicos. Ao longo da presidência de Chávez, que durou até 2013, as reservas estratégicas de petróleo diminuíram e a dívida do governo mais que dobrou. Chávez também aproveitou sua popularidade entre a classe trabalhadora para expandir os poderes da presidência e levou o país ao autoritarismo, acabou com os limites de mandatos, assumiu efetivamente o controle da Suprema Corte, assediou a imprensa e fechou veículos independentes e nacionalizou centenas de empresas privadas e ativos de propriedade estrangeira, como projetos de petróleo administrados pela ExxonMobil e ConocoPhillips. As reformas abriram caminho para Maduro estabelecer uma ditadura anos após a morte de Chávez. Em meados de 2014, os preços globais do petróleo caíram e a economia da Venezuela entrou em queda livre. À medida que a agitação crescia, Maduro consolidou o poder por meio de repressão política, censura e manipulação eleitoral. Em 2018, ele garantiu a reeleição em uma disputa amplamente condenada como injusta e antidemocrática. Quase 60 países, incluindo os Estados Unidos, posteriormente reconheceram a figura da oposição Juan Guaidó, chefe da Assembleia Nacional, como líder interino da Venezuela. Existe um caminho para escapar da maldição do petróleo? Um país que descobre um recurso depois de formar instituições democráticas robustas geralmente é mais capaz de evitar a maldição dos recursos, dizem os analistas. Por exemplo, instituições fortes na Noruega ajudaram o país a ter um crescimento econômico estável desde a década de 1960, quando vastas reservas de petróleo foram descobertas no Mar do Norte, escreve Carr em seu livro. Em 2021, o setor petrolífero representou 15% do PIB da Noruega. Democracias fortes com imprensa e judiciário independentes ajudam a reduzir os problemas clássicos dos petroestados, responsabilizando o governo e as empresas de energia. Se um país encontra petróleo ou outro recurso antes de desenvolver sua infraestrutura estatal, a maldição é muito mais difícil de evitar. No entanto, existem medidas corretivas que os países de baixa renda e em desenvolvimento podem tentar, desde que estejam dispostos. Por exemplo, o objetivo geral de um governo deve ser usar os ganhos do petróleo de maneira responsável para financiar gastos com bens públicos que servem como plataforma para investimento privado e crescimento de longo prazo, diz Jeffrey Sachs, da Universidade de Colômbia, especialista em economia e desenvolvimento. Isso pode ser feito financeiramente, com um amplo investimento em ativos internacionais, ou fisicamente, construindo infraestrutura e educando trabalhadores. A transparência é essencial em tudo isso, diz Sachs. Muitos países com vasta riqueza em recursos,
como Noruega e Arábia Saudita, estabeleceram fundos soberanos, fundo estatal de pensões, para gerenciar seus investimentos. Globalmente, o Fundo Estatal de Pensões gerencia cerca de 9 trilhões de dólares em ativos. Analistas antecipam que uma mudança global da energia de combustível fóssil para renováveis, como solar e eólica, forçará os petroestados a diversificar suas economias. Quase 200 países, incluindo a Venezuela, aderiram ao Acordo de Paris, um tratado vinculante que exige que os estados assumam compromissos específicos para mitigar as mudanças climáticas. A diversificação econômica será uma escalada especialmente difícil para a Venezuela, dada a escala de seu colapso econômico e político nos últimos anos. O país provavelmente precisaria revitalizar seu setor de petróleo antes de poder cultivar e desenvolver outras indústrias importantes. Mas isso exigiria um investimento enorme, que os analistas dizem que seria difícil de conseguir, dado o ambiente político instável da Venezuela, as tendências na demanda por petróleo e as crescentes preocupações com as mudanças climáticas. E aí, curtiu o vídeo? Então deixe um like aqui embaixo e se inscreva no canal para me ajudar a continuar produzindo mais conteúdos. Aproveite também e assista os últimos vídeos postados aqui.